Leonardo, ajuda para achar fungos e bactérias em Portugal. Cara, difícil, a gente teria que dar uma pesquisada juntos aqui. Você já tentou buscar os nomes dos micro-organismos no Google e ver se na sua região tem algo parecido? Lembrando que aqui no Brasil, apesar da gente começar a estar tendo essa abertura, digamos assim, alguns micro-organismos já são encontrados no mercado para atender outras indústrias, né? Então, vou dar o grande e velho exemplo do espinosad, né? O espinosad, para quem não sabe, ele é um princípio ativo, na verdade, né? E esse princípio ativo ele também é encontrado no mundo veterinário, como antipulga para cachorro. Então, quem aí já teve experiência ou pelo menos já viu algum grower, algum amigo usar remédio veterinário para combater praga, é mais ou menos por aí, tá? Então, Leonardo, já que você está procurando, tenta ver aí se você acha em mercados semelhantes, caso não esteja achando algo diretamente ligado para a agricultura, certo? Aí, ó. O Beto já deu a dica pro nosso colega Leonardo Mendes. Ó, Leonardo, o Beto tá falando para você tentar achar uma mata por aí e já capturar os próprios nativos, né? Você tentar achar alguma coisa nativa. Talvez, Beto, ele tenha alguma dificuldade porque as matas nativas lá são diferentes das nossas, né? Talvez esse conceito de capturar essa biodiversidade aqui no Brasil vai ser diferente de capturar ela em Portugal, né? Porque em Portugal você tem uma biodiversidade muito menor do que as nossas florestinhas aqui, né? Provavelmente resquícios de Mata Atlântica. Então, os tipos de micro-organismos coletados vão ser diferentes. Não estou falando que não vale a pena, tá, Leonardo? Acho que sempre vale a pena. Mas talvez não tenha a mesma complexidade de micro-organismos eficientes que nem a gente tem aqui. Tá? Aqui, ó, o Jefferson falou: eu vi a galera utilizando um remédio veterinário felino nas plantas e ouvi você comentando isso agora. O que que é? Cara, acho que vou ter que mostrar aqui, né? Se liga, rapaziada. Aqui, ó. Isso daqui é um remédio antipulga com Fortis, Spinosad. Olha quem tá aqui e olha só aqui em micro-organismos quem que tá aqui, certo? O que que acontece? O espinosad, ele é um exudado, ou seja, ele é a consequência de uma bactéria, né? Então, é uma bactéria que, na verdade, ela... Tô tentando achar uma palavra que não seja defecar, mas basicamente ela exuda, né? Se não for essa palavra, não é defecar mesmo. Ela quase que, fazendo uma analogia, ela defeca essa substância que a gente conhece como espinosad, mas na verdade a bactéria chama espinosina. Então, essa espinosad, que é essa substância, né? Ela já é usada no mundo animal, mundo veterinário. Olha aqui, ó. Elimina pulga e previne infestações. Então, o espinosad ele já é um princípio ativo conhecido nesse meio. E ele tem funcionado ele funciona em alguns tipos de combate a pragas, tá? O espinosad, rapaziada, para quem já entendeu já e não precisa ir comprar remédio para cachorro, o espinosad basicamente ele é muito recomendado contra broad mites, né? E spider mites. Não é que exista alguma coisa, não existe uma relação direta do mesmo jeito que a gente vê, por exemplo, NIM e mosca branca, entendeu? Porém, entre os combates, ele tem sido o mais efetivo para esse tipo de combate, tá? De pragas, caraca, de Broad Mites, Spider Mites, tá? Ele é um pouco mais difícil do que os outros micro-organismos, tá? Então eu recomendo sempre, a gente já falou, mas talvez a gente tenha que reforçar sempre como que é a aplicação de uso de biológico no combate de pragas, né? Então os biológicos basicamente a gente está falando de organismos vivos que a gente vai jogar na planta. Então a gente não está falando de uma substância onde a gente vai lavar a planta lá e vai resolver tudo. Certo? Então, quando a gente aplica micro-organismos nas plantas, a gente na verdade tem que aplicá-los e garantir de que eles sobrevivam e se reproduzam ali naquela planta. E cada micro-organismo vai funcionar de uma forma diferente. Então, o espinosad, ele é isso. Eu preciso que essa bactéria se hospede na planta, que ela viva a sua vida ali, digamos assim, para que ela libere o espinosad para mim. Entendeu? Já a Balvéria baciana, ela é por contato, então ela precisa que tenha ali, a gente precisa que você acerte a praga, então você precisa que entre em contato, então aquela substância precisa entrar em contato com o micro-organismo para aquilo fazer efeito. Então vale para as três perguntas. Jefferson, basicamente para você são remédios com princípio ativos que a gente já conhece, né? Para o Leonardo aí você pode achar, que nem eu falei, esses micro-organismos em outros usos, né? E é isso, para aplicação vocês têm que tomar cuidado e basicamente garantir que aqueles micro-organismos se hospedem ali, senão eles não vão fazer nada de efeito. Canal do comportamento K9. Dos produtos prontos ou receitas KNF, quais são mais indicados para solubilizar fósforo?
Cara, essa daí é difícil. Eu tenho percebido que a gente está buscando os micro-organismos da mesma forma que a gente busca, ou buscava, mas muitas pessoas ainda buscam, a nutrição como 10-10-10, 4-14-8, né? Então, agora eu posso usar micro-organismos, tá? Então eu preciso de um micro-organismos para nitrogênio, eu preciso de micro-organismo para fósforo, eu preciso de micro-organismo para potássio. Do mesmo jeito que, eu preciso de um micro-organismo para combater X, né? Apesar disso ser prático, existir praticidade nisso, rapaziada, a gente acaba limitando ali os poderes dos micro-organismos desconhecidos. Então, beleza, eu vou dar um exemplo aqui. De novo, vou voltar para a telinha. Dentro do microarm, tá? Você vai ter um colega aqui, vamos chamar assim, que é o Bacillus megatherium. O que é o Bacillus megatherium? O Bacillus megatherium é uma bactéria promotora de crescimento do gênero Bacillus, que a gente já conhece, e ela tem a proposta de fazer a solubilização de fósforo no solo. Então, uma das atuações dela é essa. Quer dizer que ela faz só isso? Não. Entendeu? Porém, uma das vantagens que ela também atua é na solubilização de fósforo, tá? Se você pegar isso e jogar no seu cultivo, vai resolver o fósforo? Não. Você tem que ter o fósforo lá para ela solubilizar. Dentro de uma cadeia de reação, ela vai fazer isso, certo? Ela não vai fazer isso, ela não vai trazer esse fósforo do nada, certo? Então, primeiro passo, não adianta você ter a bactéria e não ter o fósforo ali para ela solubilizar. Segundo passo, mesmo ela solubilizando o fósforo, qual a quantidade de fósforo que a sua planta tem demanda, certo? Porque uma coisa é você ter um solubilizador de fósforo para ajudar nessas cadeias de reações, facilitar, criar sim uma promoção de crescimento, mas não para tornar dependente de uma solubilização de fósforo de micro-organismos, certo? Principalmente se a gente estiver falando de cultivo em vaso. Por que eu fiz esse geral, irmão? Porque assim, onde você vai achar solubilizadores de micro-organismos? Basicamente em todos os produtos do KNF. Se você for fazer um KNF EM1, tá? Ou que nem o nosso amigo Beto faz, os nativos, né? Você for fazer com os nativos, que é você colher da própria floresta aí perto da sua casa, tá? E você vai conter uma diversidade de micro-organismos que às vezes tem micro-organismos lá que a gente nem conhece. Tem micro-organismos lá que a gente conhece ou não conhece, mas eles solubilizam fósforo e a gente não sabe. Tem micro-organismos que a gente conhece, mas a gente não sabe que eles solubilizam fósforo. Então pensa que o mundo dos micro-organismos, ele é muito, tem muito a ser desbravado ainda. Não quer dizer que as informações que a gente tem hoje, elas sejam as melhores, e não quer dizer que a gente tem todas. Então, por que eu estou te falando isso mais uma vez? Para você prestar atenção e poder começar com o básico. Então, por exemplo, onde você vai achar também micro-organismos solubilizadores de fósforo? Nos bocaches, nas fermentações caseiras, nos probióticos, tá? A diferença é que você não pode contar com eles como um solubilizador específico que vai solubilizar XY de tanto de fósforo por dia, então eu não vou precisar colocar o fósforo, certo? Pensem neles como um promotor de crescimento. Tá? Então você tem condição de investir num Bacillus megatherium para aumentar a solubilização de fósforo no seu cultivo? Top, irmão. Faz isso, mas se você não usa um bocache, se você não usa um probiótico, se você não tenta fazer aí uma fermentação, tá? Para estimular essas bactérias, para você estimular uma diversidade de micro-organismos no seu solo, tá? Eu acho que você vai acabar usando ele mais do que precisa. Entendeu? Às vezes você vai estar trabalhando já o fósforo ali com um bocache, por exemplo, você aumentar a microdiversidade do seu solo, mas você não necessariamente vai ter uma bactéria específica que vai fazer isso para você, tá?